Amados e queridos, a paz de Cristo, vamos para mais um vídeo dessa série Versículos Fora de Contexto. E hoje temos mais uma revelação da palavra de Deus, não minha, mas da palavra que está escrita na Bíblia, de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, um versículo muito famoso, no qual você já ouviu falar muito, né? Vamos para a leitura do versículo e vamos para a revelação da palavra, ok? Pega a sua Bíblia, acompanhe, é importante. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como diz a Escritura, preste atenção nisso aqui, mas, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir, preste atenção no versículo, com calma, com paciência e com a mente ativada pelo Espírito. Vamos para o contexto e vamos aprender a revelação do versículo. Mas, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Ainda no mesmo verso, Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Meus amados queridos, antes de ir para a revelação da palavra de Deus, vamos para aqui as interpretações que alguns fazem desse versículo quando é arrancado do seu contexto. Por isso o tema, essa série, o primeiro vídeo já está aqui no meu canal, Versículos Fora de Contexto. Esse versículo, o que Deus preparou, que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, tem duas principais interpretações pelo sistema religioso. Uma para trazer promessas materiais às pessoas, com revelações dos enganadores às pessoas, usando desse verso para dizer a essas pessoas: olha, Deus me revelou que Ele tem preparado para você diversas coisas, está escrito lá em 1 Coríntios, Paulo disse que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, Deus preparou, e é isso que eu te digo hoje. Existe essa revelações daqueles que enganam as pessoas. Existe a interpretação de que Paulo está falando, ainda colocando palavras na boca de Paulo, que Paulo está falando que isso aqui é o céu, algo que ninguém nunca viu, algo que ninguém nunca ouviu, e está falando das maravilhas eternas. Bem, quando nós aprendermos a ler a Bíblia de forma linear, porque para você que é novo aqui, aos que já me acompanham sabem, os manuscritos e cartas não existem nos seus originais, quando foram escritas, títulos, capítulos e versículos. E isso parece simples, mas é muito importante. Porque é nessa salada de divisão aí que há esses enganos. Ora, deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu te envio uma carta, você vai ler essa carta de forma linear? Ou você vai ler essa carta começando no meio dela, no final dela? Você vai ler essa carta linearmente, porque ela existe o início, o meio e o fim. Entende? Então, se você faz isso quando recebe uma carta, recebe um texto de alguém que te manda, hoje via redes sociais, como é que você, com a palavra de Deus que está na Bíblia, você não toma esse cuidado? Você não lê linearmente, fica lendo em pedacinhos, e se esse lesse em pedacinho fosse juntando texto e contexto, porque a carta às epístolas aqui
ela existe diversos textos e contextos incluídos. Nada é fora. Quando Paulo cita essa questão aqui, preste atenção, muito importante, porque lembra que eu disse? Como diz a Escritura, toda vez que você lê uma epístola ou uma carta dos apóstolos, onde é citado assim como diz a Escritura, eles estão fazendo referência à velha aliança, algo citado lá em Salmos, pelos profetas, pelos reis, alguma coisa lá atrás. Como diz a Escritura, nunca da sua época, como diz o que está escrito. Então, aprendam esse detalhe. Essa citação de Paulo, quando ele fala, como diz a Escritura, está lá em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 64, verso 3 e 4. Paulo pega essa citação e traz uma revelação da palavra de Deus. E aí, vou pegar aqui e ler novamente esse trecho aqui, para nós começarmos a adentrar na revelação de Deus. Mas, como diz a Escritura, olha, Paulo trazendo referência de algo que alguém disse lá atrás, acabei de trazer referência que é Isaías 64, verso 3 e 4. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. O que é que Deus revelou a nós pelo Espírito e que tinha preparado para aqueles que o amam? Está falando do céu? Está falando de bênçãos materiais aqui? Não. Como eu disse a vocês, vamos ler no capítulo, no versos anteriores da carta, no início da carta, onde Paulo, deixa eu parar um pouco aqui também para explicar o seguinte. Paulo, ele está na cidade de Corinto, onde é um local de gregos altamente intelectuais. A sabedoria daquele povo ali, da nata ali, é uma sabedoria acima, humanamente falando. Eles tinham uma sabedoria muito acima, eram inteligentíssimos. E Paulo, quando escreve para os irmãos na cidade de Corinto, vou fazer uma palavra aqui bem para entender bem, para os ralés, para os discípulos de baixa classe, da baixa sociedade da cidade de Corinto, ele explica para eles, eu não vim com sabedoria humana, eu não vim com palavras persuasivas, eu vim com aquilo que é escândalo, a crucificação de Cristo. Eu vim falar de Cristo. Vamos ler e entender o que Paulo começa naquela alta sociedade, naquele local de alta sabedoria e inteligência pelas pessoas de alto escalão, o que Paulo começa destroçando. Vamos lá. Vamos entender a palavra a revelação de Deus que está na Bíblia. Como eu digo, leia de forma linear e vocês terão uma revelação de Deus. E essa forma linear de leitura destroça e destrói o engano. Vamos pegar aqui, verso 18, capítulo 1, verso 18. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois a Escritura diz, mais uma vez, Paulo citando a Escritura, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, preste atenção, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria, mas não encontraram. Nós, porém, anunciamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que se salvam, eles são chamados, tanto judeus como gregos,
Ele é o Messias, presta atenção. Ele é o Messias, poder e sabedoria de Deus. Vai pegando a chave aí. Vai pegando a chave aí. Mas para aqueles que são chamados, ele é o Messias, o poder e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Começou? Vamos aqui agora, do verso 30. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existam em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação, a fim de que, como diz a Escritura, novamente citação da velha aliança, aquele que se glorie no Senhor. Paulo começa a carta destroçando a sabedoria humana, destroçando os cultos incautos, inteligentes. Incautos são os cultos, os inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o culto? Paulo vai destroçando a sabedoria humana, dizendo assim: eu não vim até vocês com a sabedoria deles. Eu não vim aqui pregar persuasão humana, porque o evangelho, a sabedoria de Deus é poder. E pelos sinais, pelos milagres e prodígios, essa sabedoria de Deus era mostrada aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, às pessoas que estavam na cidade de Corinto. Começa a compreender no versículo 9 o que Paulo está falando. Sabedoria de Deus que estava oculta e foi manifestada através de Jesus Cristo. Oh, glória! A leitura simples, ela desbanca a mentira facilmente, ok? Então, qual é o que Deus tinha prometido? A sabedoria que estava em Jesus Cristo. Isso foi que Deus preparou e que estava escondido em mistério. Capítulo 2. Irmãos, eu mesmo quando fui ao encontro de vocês, não me apresentei com prestígio de oratória ou da sabedoria, para anunciar-lhes o mistério de Deus. Olha aqui novamente, Paulo falando do mistério de Deus. Anunciar o quê? O mistério de Deus. O mistério de Deus, na qual ele fala no verso 9, é quem? Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, que foi revelada através do Espírito. E só por meio do Espírito alguém consegue entender a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Entre vocês eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Vamos aqui para o 5. Para que vocês acreditassem, não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. Na realidade, é aos maduros da fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida. Aqui vem agora tudo aquilo que a gente leu antes. Misteriosa e escondida. A sabedoria de Deus. Aquela que ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo, que desde a fundação do mundo estava escondida em mistério. A sabedoria, aquela que ele projetou no princípio do mundo para nos levar à glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto e escondido. É isso aqui que Paulo está revelando em todo texto e contexto. Se você lê de forma linear, você simplesmente entende e sai do engano. É simples. Olha, verso 13. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que é o Espírito.
que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais em termos espirituais. Vamos aqui agora para Efésios, capítulo 3. Preste atenção, a complementação daqui que Paulo fala na revelação aos irmãos na cidade de Corinto e também para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Por isso, Paulo, por isso que o que ele vem falando antes, leia a carta, prisioneiro de Cristo em favor de vocês, os gentios, certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício de vocês. Foi por revelação que Deus me fez conhecer o mistério que acabo de expor brevemente, por isso a leitura anterior. Lendo esta carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Deus não manifestou esse mistério para gerações passadas da mesma forma com que o revelou agora pelo Espírito. Glória, tão bom, rapaz. Aos seus santos apóstolos e profetas. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Verso 9. De esclarecer a todos como se realiza o mistério que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. Desse modo, os principados e as autoridades no céu doravante conhecem, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus por essa palavra, por essa revelação que estava oculta e que Paulo traz dizendo que essa sabedoria, essa revelação que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que estava preparado para os homens, Paulo revela no versículos posterior e nos versículos anteriores que essa revelação estava oculta, o mistério de Deus estava em Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, vou pegar uma aguinha aqui, a sabedoria de Deus estava em Jesus Cristo. É um absurdo o que essas pessoas fazem com a palavra de Deus. Absurdo também é se você até agora está até aqui, não deu like nesse vídeo, ok? Mas, enfim, amados irmãos, o que é que você entende? O que é que você percebeu? Chegou a ficar claro para você e que precisamos compreender de que precisamos deixar de ler a Bíblia como um livro qualquer, como uma leitura de receita de bolo. Como se eu estivesse pegando qualquer livro para ler e pronto, pegasse, abrisse em qualquer lugar, lesse lá um versículo, pronto, dizendo que Deus está falando com você. Tudo existe um texto e contexto harmonizado. Se você não fizer isso, será sempre enganado pelos lobos, pelos enganadores, trazendo a vocês promessas vãs e ministração da palavra de forma distorcida. Por isso, resolvi fazer essa série de versículos fora de contexto para esclarecer e trazer edificação da palavra de Deus a cada um de nós. Você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, é importante. Se inscreva nesse canal, se você é novo. Se você não é novo, peça para alguém se inscrever. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender e ouvir essa mensagem e parar de uma vez de estar usando versículos isolados de forma equivocada, ok? E vamos para o próximo vídeo, próximo vídeo dessa série. Não percam, acompanhem. Comentem aqui embaixo o que é que você achou. Já sabia desse jeito? Entende de outra forma? Sempre de forma respeitosa, vamos interagindo, tá bom? Um grande beijo no coração, até o próximo.